Tá, tá. Muito boa noite, meus amigos. Estamos aqui presente, apresentando aqui mais uma live falando sobre investimentos. Nós queremos aqui nesta noite transmitir, trazer um conteúdo que seja muito produtivo, informativo e ensinável na vida de vocês. Meu nome é Wesley Cassis, formado na Universidade Presbiteriana Mackenzie em administração e estudo bastante sobre investimentos. E também estou aqui com meu queridíssimo Bruno Mendes. Olá, boa noite, pessoal. Beleza? Tudo certo aí? Vamos para mais uma livezinha aí, né? Falar sobre investimentos. Hoje o assunto principal aí da nossa live é renda fixa versus a renda variável, né? A gente tem esse mito aí de que só pode investir na renda fixa ou só na renda variável. E também dá para investir nas duas como forma de junção de valores e sair também da famosa poupança aí, que Perf- segura a gente muito tempo. Perfeitamente, Bruno. Hoje, apesar de estar vindo muitas pessoas físicas para o mercado financeiro, para a bolsa de valores, estão abrindo muitas contas nas corretoras, as corretoras estão mais acessíveis, estão com um custo Exato, menor para que você possa investir, isso já faz até um tempo, e hoje em dia tem muito mais gente trazendo informação sobre investimentos, e a gente pode aqui justamente fazer parte disso, sendo totalmente. Porque assim, também existem muitas pessoas que simplesmente querem usar a internet para ganhar algo para si e às vezes prometer rendas, prometer ganhos absurdos e vender cursos e falar de produtos na bolsa que são muito arriscados, né? E para desmistificar tudo isso, a gente quer complementar quais são aqueles investimentos que a pessoa física faz que mantém a estabilidade com um pouco de risco, tudo dentro do seu dentro de um tudo equilíbrio, né? dentro do risco calculado, né, de Isso. um investimento seguro até, né? Não que tudo seja seguro, mas muita coisa que a gente vai trazer aqui, o risco é praticamente zero, né? E hoje a gente vai trazer algumas coisas um pouco mais arriscadas, porém nada foge muito de um risco mediano aí para um cara que é risco moderado aí ou até um cauteloso consegue utilizar nossas dicas aqui hoje como investimento. A gente aqui não está dando nenhuma indicação de investimento, né? Aqui a gente vai falar estritamente como educacional, né, para que as pessoas entendam, se eduquem e cresçam aí, possam investir e utilizar investimentos aí como um meio de crescer na vida e mudar de patamar financeiro, né? Essa é a nossa grande ajuda aqui para todos pelo meio educacional, né, que a gente tenta transmitir aqui. Então vamos Perfeitamente, lá, Bruno. jovem. Vamos lá, É, vamos lá. começando aqui, então, para a Vamos, gente poder levar essa informação aí, então. Primeira Vamos coisa, ô Bruno, desmistificar as coisas aqui. bom, então eu vou começar aí lançando a primeira pauta aí, a primeira pergunta, a pergunta mais básica, né? O que que é a renda fixa? Então, a renda fixa é uma categoria de investimento, né, que a gente pode chamar aí de um investimento que você terá um rendimento fixo no futuro. Isso independe de qual tipo de fixo será no futuro, né? Um exemplo seria uma pré-fixada. Uma pré-fixada você já sabe exatamente qual que é o valor pré-fixadamente que você vai receber por aquele título comprado no futuro, se você carregar ele até o vencimento, né? Perfeito. Mas também existem os títulos pós-fixados, no caso, né? Que os títulos pós-fixados são aqueles que você tem uma pré-definição de uma taxa que ela vai ser o seu referencial de taxa. Se você carregar até o final, você recebe o valor daquela taxa que foi indicada, podendo ser um IPCA, uma Selic, algo do gênero, né? Para alguns casos de títulos públicos aí, né? Perfeito, perfeito. É, muito legal, exatamente. Você diria, assim, então, assim, uns exemplos de renda fixa que a gente poderia estar colocando em pauta aqui como investimento seria o Tesouro Direto, né?
Tesouro Direto, CDBs, né? Hoje a gente vai falar um pouco mais do básico, né? Que seria o Tesouro Direto e um CDB. Então a gente vai falar de um, de um título público, né? E um título privado, Certo. certo? Então, E assim, um título público, ele nada mais é do que você emprestar dinheiro para o governo. Então você compra, né, um título que vale o governo te pagar no futuro e você está comprando uma dívida do governo, né? No caso de um CDB, você está comprando um crédito bancário, né? Então, no futuro, você tem aquele principal mais juros para receber. Então, você está comprando um crédito de um banco ou de uma instituição financeira, no caso, né? Que é atrelado geralmente ao CDI. Muito dificilmente você vai ter outros parâmetros de juros aí, se não for o CDI, nesse caso do CDB, né? Já os perfeito. títulos públicos têm algumas variações. A taxa de retorno ela é atrelada ao CDI, né? O que é o cenário que a gente tem aí Isso, no caso do atualmente dos CDB, juros, está quanto geralmente é o hoje? CDI. Está uns Os juros 10, hoje estão 13, em 13,65, né? O CDI, vamos 13,65. colocar assim, está em 13,65, Deu uma baixada com isso, mas já com uma curva baixando, né? Então, o baixando, juro né? futuro lá para setembro deve estar em torno aí de uns 13,54, Eu mais ou menos. tava vendo aqui o DI Aham. e, e eu tava vendo que tinha dado realmente pareceu que Esse deu 13,54, né? Vamos colocar 13,54 hoje, né? Dia 15 de junho de 2023, né? Isso a gente está e, falando hoje, né? Isso e aí é, pode mudar também. é um parâmetro legal também ressaltar, a gente vai falar de renda variável, mas fica interessante investir na renda variável quando o juros está baixo e fica interessante não investir na renda variável quando o juros está subindo, né? Perfeito, Compensa perfeito. ficar É esse o justamente na renda ponto que a fixa. gente vai. Exato, esse é o ponto que a gente vai levar aqui, porque esse versus renda fixa versus a renda variável, né? Sim, Elas brigam ali, mas elas também andam juntas em vários momentos. É, você sai de uma, entra na outra e vai fazendo um ciclo, né? Conforme o percentual da sua carteira e tudo mais. Isso aí fica bem interessante, até como instrumento de hedge também, né? é, exatamente. A gente está vendo aí os juros hoje realmente 13,65 aí, como foi dito, só abrindo aqui para a gente confirmar. 13,65 CDI, né? Mas o juro futuro hoje ele está na base de uns 13,54, né? Se a gente olhar lá para setembro, ele está marcando uns 13,54, né? Mas a gente Maravilha. vê uma abertura agora para o mercado é, na próxima reunião do Copom ter essa meio que baixa dos juros, né? Na economia. Esperamos aí que o Copom abaixe para que a bolsa possa andar um pouco mais, né? Aí a gente, quando a gente falar de renda variável, a gente fala sobre essa questão dos juros na renda variável, né? Perfeitamente. Resumidamente, para que todos possam entender, falando como de uma forma bem simplificada, né? Você investir hoje na renda fixa, nesses produtos, a sua média de rendimento anual é com base assim, de uma renda de 13% ao ano, certo? Isso, perfeito, perfeito. Se você Isso. tirar os impostos aí, né, imposto de renda, né, tem o carregamento, tabela regressiva e etc., pode chegar um pouquinho mais, né? Ou menos aí no caso, né? Mais ou menos hoje uns 12,5%, então seria mais ou menos 1% ao mês líquido aí praticamente, né? Isso na Perfeito. melhor das hipóteses, carregando por 720 dias, etc, né? Uma próxima pergunta aqui que eu ia fazer, ela já está meio que respondida aí, né? Quais são os principais produtos da renda fixa? E alguns dos É, a principais gente pode produtos é citar o alguns aqui. títulos Tirando, públicos, tirando o CDB, né, tem os títulos públicos, tesouro né, que a gente pode direto, falar um pouco de cada um deles, títulos né? privados, debêntures. Esses outros títulos privados aí, debêntures, no caso, você está comprando a dívida de uma empresa, né? E não um crédito bancário, que nem é um CDB, são coisas diferentes, tem um risco maior atrelado, né? Aí Aham. você precisa olhar um rating, etc. Hoje em dia, CDB é mais tranquilo, né? Até
alguns bancos aí, eles oferecem CDI liquidez diária lá, né? Na própria conta corrente mesmo, seria um RDB, né? Um registro de depósito bancário, né? No Perfeitamente. caso. Então, Fa- tem alguns meios aí hoje que fazem esse 100% do CDI aí para a galera. Perfeito, Brunão. Ótima explicação. Uma outra pergunta, então, aqui, para a gente dar continuidade, até na comparação do que estamos falando sobre renda fixa, seria o que é a renda variável. Então, Vamos lá, a famosa renda variável, né? É um mito para todo mundo aí, esse negócio de renda variável, mas a renda variável é um investimento também, né? Um tipo de investimento que existem vários tipos dentro da renda variável, um deles é as ações, né? E o preço varia de acordo com o desempenho, é, lucro, enfim, varia de acordo com o desempenho de cada empresa, né? Se a gente for falar de ações, né, no caso. Como perfeito. hoje o nosso assunto será somente ações, né? A gente vai falar um pouco somente dessa parte de renda variável, né? E deixar os fundos e os outros produtos de lado, né? Para utilizar as ações como meio aí do versus a renda fixa aí para encontrar um denominador comum entre os dois que possa você o momento de entrar e sair de cada uma na macroeconomia e no macroeconômico total, né? Que a gente vê aí o Perfeitamente. cenário brasileiro para os próximos tempos aí. Acho que até a gente pode dar um panorama aqui até mais ou menos o final desse ano, né? Pode dar. Uma das questões assim que a gente também aborda dentro da renda variável, que às vezes assim as pessoas veem muito na TV, e eu falo assim como eu estivesse falando realmente para as pessoas que estão iniciando, né? É quando a pessoa ela vou explicar, ela vê na televisão assim, o índice da bolsa, né? O índice Perfeito. Bovespa, né? E aí ela vê o índice subindo, e aí ela pensa assim, pô, o índice está subindo, então o mercado inteiro está subindo, né? Assim, o que que Perfeito. A gente reflete? pode colocar justificações aí também de índice, né? O índice ele é um parâmetro de movimentação econômica, né? Isso. Vamos E, dizer assim, né? e explicando isso, Então, conforme o índice está subindo, as coisas estão melhorando, né? Então, as empresas estão melhorando, a economia está melhorando, está caminhando para uma aceleração, né? Um crescimento. A bolsa indica várias coisas, né? o que é legal explicar sobre a renda variável e ações e o índice é que o índice ele é composto por diversas ações que são definidas ali, né, pela B3, e eles mesmos têm os parâmetros deles para definir, mas não são todas, não é uma média de todas, é uma média de umas principais ali escolhidas para compor esse índice, e isso subjuga o cenário que a gente tem vivido de desempenho até, né? Na questão da bolsa num geral, só que ela não compõe todas as ações. Existem uma infinidade de ações ali na bolsa, né? Ela compõe as principais e em partes, em porcentagens diferentes. Você tem mais de uma, menos de outra, daquilo que o peso, né, varia de acordo também com a importância na qual a gente dá ela. Então, e aí a gente acaba assim, julgando que o que puxa o índice quando a gente vê que as principais ações estão subindo, a gente imagina que o mercado inteiro está bom, né? Só que isso também vai depender de diversos fatores externos, né? De preços de commodities lá fora. A variação do preço de cada ação, ela tem sua particularidade Claro, das suas variações, né? Isso exato. depende de muitas coisas. A maior dica que a gente pode dar aqui com relação à renda variável é pegar uma empresa que você goste, né? Vá olhar se ela tá bem, como estão se for varejo, por exemplo, como estão as lojas dela, se ela está vendendo, se ela está gerando renda, como que é o marketplace dessa loja. Hoje em dia tem muita coisa na internet, procura no Reclame Aqui, sei lá, em inúmeros meios aí. Tem alguns meios de você entender cada negócio, cada empresa. Não precisa você ler o release da empresa como um todo para você investir em ações.
se você pensar no longo prazo, né? Hoje aqui, para falar bem basicamente, ações é um meio de transformação, né? É um meio de crescimento. A rentabilidade hoje está alta na renda fixa, porque o juro está alto, mas uma hora esse juro tem que cair, né? Então, se esse juro não cai, a bolsa também não anda, né? Ela está andando agora com o juro alto, imagina com o juro mais baixo, né? Para o varejo está sendo um problema gigantesco esse juro alto, né? Sim. O varejo não consegue pegar dinheiro, captar dinheiro para suas transações, para seus negócios, para fazer giro, né? Para poder vender mais e etc. A economia está meio parada, né? Mesmo a bolsa subindo essa escalada aí que teve do 108 aí até os 100 e quase 20 mil pontos, né? O juro futuro já passou de 120 mil pontos, né? Perfeito, Brunão. Exatamente. E dito isso, cara, Escalada, oi? essa escalada de crescimento, ela é meio complicada nesse momento da economia, né? Você não vê que as coisas estão melhorando, mas a bolsa está subindo, né? O juro está caindo, né? Então a inflação deu uma melhorada, né? Teve o incentivo dos carros agora de baixar 10 mil reais. Tudo isso é o macroeconômico que envolve a economia, né? Quando a gente fala de ter a renda fixa e a renda variável como dois parâmetros, né, de investimento, a renda fixa serve basicamente para você segurar capital, né? Então, você deixa na renda fixa aquele dinheiro que você tem uma liquidez maior, que pode ser até um dinheiro de emergência, né? Porque a liquidez, geralmente, da renda fixa, tanto do Tesouro, ela é diária, né? Então, você Aham. consegue vender e receber no mesmo dia o Tesouro. Alguns papéis de CDB você também consegue, né? A depender aí de como que é, carência e etc, né? Tem liquidez diária. Poupança é um outro de liquidez diária, né? Que a gente não precisa nem falar aqui, é um meio mais devagar de aumentar a capital, né? Deixar o dinheiro parado na poupança não é rentável, né? Imagina no FGTS, que é 3%, né? Então, isso não existe. FGTS 3%, poupança 6% mais TR, e aí a gente segue para os CDBs, aí CDI, que é 13%, 13,65%, mas aí paga IR em tabela regressiva, né? Conforme o tempo que você deixa seu investimento lá num CDB ou num RDB qualquer de uma conta corrente de um banco desses digital que paga 100% do CDI, né? Legal, legal, totalmente. Isso é uma parte do investimento que a gente fala para emergência, né? Isso daí a gente deixaria nesses pontos aí. Aí, se você quer ser um pouco mais agressivo na renda fixa, você consegue ter um tesouro direto mais longo, né? Trabalhar nesse ciclo, né? Quando você está com o juro mais alto, o juro cai, e você comprou aquele papel com o juro mais alto, ele tende a valorizar. Então, você ganha também na valorização do papel, se você quiser vender antecipadamente, né? Você não perde dinheiro se for o contrário, né? Se for ao contrário, você perde. Você comprou mais barato, o juro subiu, então estão vendendo papéis mais caros do que o seu, né? Isso no caso de um pré-fixado, que é mais fácil de lidar, né? Porque você já tem certeza daquele rendimento naquele prazo e aquele valor é certo. É o que a pessoa física mais comum começa geralmente comprando no Tesouro Direto aí pelas corretoras, né? Perfeito, Bruno. Eu tenho aqui aberto, né, as cotações dos juros futuros, só para dar uma mostrada. Pode mostrar. Então a gente tem aí o contrato futuros de DI, principal referência para mostrar a expectativa do mercado em relação aos próximos movimentos do Copom. E ao futuro das taxas Selic, CDI para investir com a ajuda. Ah, não, tá. Tá falando de outra coisa. Enfim, vamos lá. Então, Então, o juro, na verdade, o juro futuro, ele nada mais é, né, do que o que se espera do juro taxa Selic no futuro. Então, taxa Selic é aquela que regula a economia, né? É a taxa básica de juros e tem o CDI, que é uma taxa que é atrelada à Selic, né? Mas é uma taxa de comercialização entre os bancos, né?
é interbancária, no caso, né? Geralmente ela tem 0,10 abaixo da Selic, né? Que é para negociar, porque os bancos também negociam os títulos públicos entre eles, né? Nos momentos de fechamento de caixa e etc. Perfeito. Né? E pagam geralmente o CDI por esses títulos, né? E é na variação diária. Então, o juro futuro caindo, né, indica que na próxima reunião do Copom provavelmente a gente comece a ver uma sinalização, ou eles vão manter, aumentar, eu acho que não deve aumentar mais desses 13,75 aí, mas deve sinalizar pelo menos uma queda aí da taxa de juros, o que é bom para renda variável. E aí a gente pode entrar no assunto de ações, renda variável. A gente pode falar, por exemplo, de ações de bancos, por exemplo, que se beneficiam com a queda da Selic, né? Porque eles vão negociar juros mais baratos, né? Na compra do dinheiro, vamos dizer assim, né? Para a venda do dinheiro vai baixar também, né? Eles vão querer captar mais clientes, vai dar para emprestar mais barato, né? As empresas vão ter um poder maior de barganha, de compra, vão poder mudar um pouco os financiamentos que elas têm hoje, né? E aí poderem ter um respiro aí, porque está difícil, nenhuma empresa quase está conseguindo crédito, né, para se financiar, e muitas estão abrindo RJ aí. Vários casos, como o caso de Americanas, Tokstok parece também que não está muito bem, né? São empresas do varejo, né? Light no Rio de Janeiro, empresa de energia elétrica, como pode, né? Tem muita situação acontecendo, né? As empresas não estão conseguindo se financiar também por conta desse juro muito alto. O juro tem que cair e essa curva voltar aí a cair para que as empresas possam se refinanciar novamente, né? E melhorar a perspectiva aí para todo o mercado de consumo financeiro. Tudo gira em torno dessas empresas de consumo, né? Então, a gente precisa que elas consigam se refinanciar para que a gente tenha um serviço de qualidade e para que a gente também consiga que a economia ande, gere emprego, enfim, tudo está atrelado, né? Como um cenário macroeconômico, tudo está atrelado, né? Então a renda variável está atrelada em várias pontas aí e a gente já até pulou fora do assunto de investir em bolsa, em ações, né? Mas falando de um cenário macro, é o que pega para todo mundo aí nesse momento aí é reativar essa economia com força aí para que as coisas melhorem aí para todos. Perfeito, cara. Continuando o questionamento, então, agora complementando sobre isso que a gente está falando de renda variável, qual seria a diferença, a principal diferença entre a renda fixa e renda variável? A principal diferença entre as duas, cara, é o tempo, talvez, e a rentabilidade também, né? Além disso, também, ela tem duas grandes diferenças que está no nome delas, né? Uma é fixa, né? Mesmo aquela pós-fixada, ela é fixa de algum índice. Se for atrelada ao IPCA, por exemplo, uma NTNB, você sabe que você tem aquele índice como parâmetro, né? Ele varia, mas você tem aquele índice como parâmetro para se basear no valor do seu investimento no futuro, conforme você for acompanhando o IPCA, né? Perfeito. Já a renda variável, ela varia de acordo com o tempo e com as ações lá que você comprou da bolsa, né? Elas variam de acordo com o mercado financeiro, né? Elas têm uma marcação a mercado diariamente, né? Ela é marcada a cada segundo, ela vai variando de preço lá e tem que ter sangue frio para não vender no prejuízo, né? Fato, de fato, de fato. Perfeito. E dito isso, qual que é o nível de risco envolvido em investimentos de renda variável? O nível de risco envolvido na renda variável é da empresa quebrar, né? E você acabar perdendo aquele ativo, né? Mas assim, alguns casos aconteceram na bolsa, né? De quebra de empresas e as ações estão bem reduzidas, empresas que entram em recuperação judicial, né? Mas o risco envolvido na renda variável, basicamente, comparação com a renda fixa, tem o objetivo da flutuação do mercado, né? Então, quanto mais o mercado flutua, né, você vê ali o seu dinheiro
diminuir ou valorizar, né? Isso que é a jogada da renda variável, é você ter sangue para olhar aquilo lá, né? Coração para olhar aquilo lá e acreditar que aquilo vai melhorar dentro de um parâmetro lá do que você espera daquela ação, né? Então, acho que dependendo da pessoa que quer ter uma carteira baseada em dividendos, né? Tem muitas empresas que pagam dividendos recorrentes. Enfim, vai aí do perfil de cada um, né? O investimento é do perfil de cada um. Tem pessoas que não conseguem ver o dinheiro flutuar tanto, né? E vão para a renda fixa que vem só o dinheiro lá a cada dia crescendo, né? E Verdade. dificilmente vai acontecer de perder aquele dinheiro e no futuro ele está valendo mais, né? De qualquer forma. E na renda variável não é tão simples assim, né? Na renda variável, o seu poder pode estar valendo menos dependendo da escolha que você teve lá de compra de ação, né? Às vezes uma que não paga dividendo, né? E que desvalorize também, né? As mais voláteis aí. Tem que prestar muita atenção aí nos produtos que se compra na renda variável, né? Principalmente ações, compre ações de empresas que você conhece, confia, tenta ler pelo menos o mínimo, estudar, né? Para investir em renda variável, né? Porque ela é variável de verdade, né? Ela varia todos os dias e não é para todos os corações aí, todos os peitos, né? Perfeito, perfeito, exatamente. É, É, se a gente for fazer uma comparação, né, do retorno esperado entre renda fixa e renda variável, é que a renda fixa tem um retorno que normalmente é baixo, mas que é determinado basicamente pela taxa de juros com uma rentabilidade previsível, né? E se a gente for falar de retorno da renda variável, a gente espera, né? O que a pessoa espera quando investe em renda variável? Ter um retorno maior. Porque quanto mais você aceita exato, o o risco é risco, maior, né? quanto mais você aceita o risco, mais você espera o retorno, né? Exato. E dentro dessa diretriz existe um equilíbrio, é onde as pessoas elas colocam a sua porcentagem de dinheiro maior dentro da renda fixa e a gente conhece isso como conservador, né? É o seu modo de investimentos e você compõe uma carteira. O que é a carteira? É o conjunto de produtos de investimentos que você tem em determinado lugar, né, que compõem a sua rentabilidade no geral diante de tudo aquilo que você tem junto, né, aquele agrupamento. Essa é a sua carteira de investimentos. E nessa carteira, a maioria das pessoas que são conservadoras, elas vão ter o quê? Elas vão ter um número maior, uma elevação maior de investimentos de renda fixa atrelado nessa carteira e uma porcentagem menor seria basicamente 70-30, 60-40, né? Tem essa amplitude. O moderado ele deve estar entre 60 e 40 dentro de renda fixa 60%, 40% em renda variável, geralmente, né? O agressivo deve ter um pouquinho mais aí, né? Deve ser o contrário, 60, 40, né? O agressivo 60 em é. renda variável, 40 em renda fixa, né? Eu não sei se o agressivo chega até balancear meio a meio, não sei. Acho que é muito até. Balanceia às vezes meio a meio, às vezes 60, 40, 70, 30 para o contrário, né? Para o variável porque tem o arrojado também, que é o cara mais arrojado, né? Que ele tem maior parte em renda variável, né? Agressivo e Isso. arrojado eu acho que estão ali no mesmo patamar de investidor, né? E aí existem investidores profissionais qualificados e aí são vários tipos de investidor que tem no mercado, né? E assim, perfeito toda a explicação. E para a gente caminhar já para um final desse informativo que a gente conseguiu transmitir aqui hoje, tem uma pergunta que talvez todo mundo faça dentro de todas essas questões que a gente passou. A gente ensina sobre, né? Então, isso é renda fixa, isso aqui é renda variável. E a pessoa vai chegar e com certeza ela vai falar, mas qual é a escolha certa, né, entre renda fixa e renda variável? E na verdade não existe, né, a escolha certa ou escolha Não existe errada escolha até. certa. Exato. Tudo Vai do perfil de cada um, isso. né? Na realidade. Vai do Não, objetivo, a né? escolha,
Isso, a escolha está com relação ao objetivo. Às vezes a pessoa quer ter uma aposentadoria no futuro, né? Pensa na velhice, ou a pessoa pensa em viajar, ou a pessoa pensa em comprar um carro, uma casa. Existem vários meios, os investimentos trazem os meios para você adquirir alguma coisa no futuro, né? Perfeito. Que você queira ou almeje um sonho. é, os investimentos servem para isso, né? Então não tem escolha certa ou errada. A escolha é a que vai te fazer feliz e é a que vai te fazer chegar mais rápido aí no seu objetivo. Claro que de forma consciente, né? Pensando no caso mais da renda variável, tem que ter uma consciência maior, porque você também pode perder dinheiro no meio do caminho, né? Isso. E para quem investe em renda fixa, também tem uma coisa interessante, que é que se você aceita deixar seu dinheiro mais tempo, né, preso, vamos dizer assim, sem você resgatar ele tão breve, você pode aceitar também uma rentabilidade maior diante desse tempo de liquidação, certo? E então, assim, aí você pode ter uma amplitude de longo prazo para que isso possa vir também como um benefício para você. E na renda variável, Geralmente os mais longos, né? Geralmente os mais longos da renda fixa, eles pagam mais, né? isso, Tende a pagar mais. tende a pagar mais, exato. E na renda variável, existe também dentro dela, você separa a porcentagem dentro do seu perfil de investidor, você separa a porcentagem que você vai investir, e dentro da carteira somente da renda variável, nesse ponto, você vai fazer uma diversificação. Você vai colocar empresas que talvez você tenha interesse, que tenha uma correlação interessante também entre diversos parâmetros, aonde você também aprende e estuda todos os indicadores, né, fundamentalistas ali, dessa parte fundamentalista, para que você possa ver até se uma ação está barata, se ela está cara, para você analisar Isso. de que setor ela é, e se o setor está bom e como que ela compõe. O mais importante na hora que você vai identificar uma ação é você ter aquele entendimento do negócio, né? Você tem que saber o negócio que aquela empresa está inserido. É o principal para você entender se aquela empresa vai se sair bem ou não no futuro, né? Não é só ver números, né? Você tem que ter a sensação, o macroeconômico do setor que a empresa está inserida, né? Isso se importa muito, se ela é privada, se ela é pública, né? Como que andam as coisas, né? Cada cenário aí para que você consiga investir de um modo correto na renda variável, né? Renda variável a gente dificilmente perde dinheiro, né? Mas quando perde é bastante, né? Então as pessoas têm que tomar cuidado, né? De forma geral, é recomendado que você sempre procure um profissional, né, investimento. Exato. Você pode estudar por conta própria, você pode assistir os vídeos aqui, a gente pode vir aqui falar de como que funciona, quais são os principais indicadores que a gente pode analisar uma ação para saber se ela está no momento bom, como que analisa os cenários, quais os lugares que eu vou, né, para poder entender e ver essas indicações para que eu possa tomar as minhas melhores decisões. Isso daí a gente tem uma disponibilidade muito grande hoje com a internet, uma possibilidade é, imensa de poder fazer diversas variações e diversas aplicações em coisas diferentes que possam trazer um retorno aí expressivo, né? É claro que é um risco, é arriscado, mas balanceando do jeito certo, entendendo como é que funciona, estudar sempre vai te fazer sempre tomar as melhores decisões, as melhores opções. E é A isso gente que não a vai gente. chegar aqui vendendo, né? A gente não É, vai chegar aqui vendendo o que é melhor ou pior, né? A exato. gente está aqui com o intuito de educar e de que as pessoas, né, tenham isso como um meio de crescimento, né? A gente não Perfeito. aperta o botão de ninguém aqui, né? Então cada um vai saber o que é melhor para si próprio, né? Exatamente. Então assim, até o intuito da gente fazer e transmitir através dos vídeos informativos aqui é poder ouvir quais são as suas dúvidas e poder trazer mais questões e esclarecimento para esse mundo dos investimentos sobre todas essas áreas, né? E então, aqui, caminhando para o final, que a gente possa ter esclarecido diversas dúvidas, que as perguntas aí que sejam feitas
tanto no ao vivo aqui a gente não teve perguntas, mas nas perguntas que foram ser feitas posteriormente aí a gente pode responder diretamente também A gente aí. vai respondendo nas próximas lives também algumas E, perguntas, né? Tem bastante exatamente. aí também que complementam, né? Que a gente vê as maiores dúvidas, né? As principais dúvidas que a gente analisar aqui, a gente vai poder também levar como pauta para um próximo vídeo, principalmente se ela trazer um conteúdo que a gente possa até estender mesmo para explicar direitinho e satisfazer, esclarecer tudo aí quanto for possível. Neste momento, então, eu agradeço muito. Eu espero que tenha tirado um pouquinho da desmistificação aí da cabeça das pessoas aí, do que não é tão difícil assim, né? A renda variável e a renda fixa aí. São mundos Exatamente. legais de se adentrar. E ao longo do tempo aí a gente vai ensinar mais sobre aí. Perfeitamente. A gente está aqui e é um prazer sempre aí poder transmitir esse tipo de conhecimento, no qual a gente vem aprendendo cada vez mais sobre, entrando nesse mundo imerso aí que tem uma infinidade de possibilidades muito além dessas que a gente já está colocando aqui em pauta. Então, meu querido Brunão, queria neste momento aqui agradecer a sua presença ilustre neste lugar aí para poder compor e transmitir o conhecimento, esse belo conhecimento aí para nós, que possa vir Estaremos muito mais aí. vezes, com muito mais desses esclarecimentos aí que a gente possa fornecer muito mais informação. Então, Perfeito. assim, Hoje faltou o nosso terceiro companheiro, né? Na live, né? Então quero grande. agradecer a todos que participaram aí com a gente, né? Que estavam ao vivo aí conosco e para a posteridade aí, todo mundo que está aí, depois que vai assistir também esse vídeo aí, lá na frente, quando esse canal aqui estiver famosão aí, a gente estiver falando para mais de 1.000 pessoas, 10.000 pessoas aí, numa live ao vivo, né? Perfeito. Trazer conhecimento para mais gente aí. Então, perfeito. Muito obrigado aí a todos vocês que participaram e fique atento aí para as próximas lives que a gente fizer aí, os próximos vídeos que a gente Próximas apresentar. lives serão sensacionais, hein, pessoal? Isso aí. Obrigado, Trazer pessoal. conteúdo mais para dentro, né? Sempre, sempre Obrigado, pessoal. Boa objetivo noite. e bem claro. Boa noite. Falou, Boa pessoal. noite, pessoal. Obrigado.